Olá pessoal, exercício de fração. Eu vou ter algumas propostas de exercício aqui, eu vou trocar os números porque esses exercícios são na verdade uma atividade para não resolver os exercícios, tá? Então no primeiro exercício aqui, pede a representação fracionária. Eu vou dar um exemplo aqui, que numa sala de aula, por exemplo, eu tenho 20 alunos. Desses 20 alunos, 13 são meninas. Então, olha aqui, ó, o meu todo está representado aqui embaixo, no denominador, né? E a parte que eu quero fazer a representação, a parte, né, o parcial, é isso aqui, ó. Então, o que se refere às meninas, a fração que representa elas são 13 entre os 20, tá? Simples assim, é só isso. Representação fracionária é isso aí, tá? O segundo exercício, a Maria gastou 1/3 de 1/4 de 300. Bom, eu preciso saber quanto que é 1/4 de 300, né? Então, 1/4 de 300, o que eu faço é multiplicação de fração. Eu vou fazer aqui, na verdade, 1/4 de 200, tá? Para não responder o exercício, tá? Eu quero 1/4 de 200. Isso é simples, é multiplicação de fração, pura e simples, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou transformar esse 200 também numa fração, colocando 1 aqui como denominador. Porque não altera em nada. Você dividir um número por 1, você não altera o resultado, tá? E eu tenho uma ideia do que deve ser feito aqui, olha. É uma multiplicação de fração, tá? 1 vezes 200 é 200. E 4 vezes 1 é 4. E 200 dividido por 4 é 50. Resposta final. Ok? Depois eu vou fazer o mesmo com relação à outra fração, que ela disse que gastou 1/3 de 1/4 de... Então, eu já sei aqui quanto que é 1/4. Agora eu vou pegar 1/3 e fazer a mesma operação, multiplicação de fração. Não esquece, coloca o 1 aqui embaixo para você ter uma ideia de como fazer essa transição tranquilamente e sem erro, tá bom? Perfeito, fechou. Esse exercício, o exercício 2. No exercício 3, mesma coisa, né? Eu vou fazer a multiplicação de fração, tranquilo, tá? O exercício 4, ele é diferente, né? Aqui diz que 104 alunos são de um curso, eles são destros, e 1/9 deles são canhotos, e quer saber qual é o total, né? Quer saber qual é o total. Vamos levar esse aqui para cima aqui. Ok, vamos trabalhar com um número diferente aqui, mas vamos fazer o seguinte, olha, nós vamos dizer então que numa turma, 20 alunos são destros, tá? E 3/4 deles, 3/4 são, aliás, vamos simplificar, não 3/4, deixa eu colocar 1/4 para ficar mais, isso, aqui, ó, pronto, tá? Então, 20 alunos são destros e 1/4 deles são canhotos. Eu quero saber quantos tem. Percebe que não é 1/4 de 20, não tem relação isso aqui, tá? Não tem relação. O que eu tenho que entender é o seguinte, é a fração complementar. Se uma parte de alunos é um total de 20 e a outra parte representa 1/4, em termos de fração, esse 20 aqui representa, na verdade, o que está faltando para essa fração. 1/4. O que está faltando para o meu inteiro? Está faltando, na verdade, 3/4. Olha aqui, 3/4 é o que está faltando. Então, na verdade, o meu 20 representa 3/4 dessa fração. Ah, tá. Então eu posso achar o total agora. O meu 20 representa 3/4. Então significa que a minha fração está sendo dividida em 4 partes iguais. Ok? 4 partes iguais. E 20 representa 3 dessas partes. Então olha aqui. 20. Vamos fazer o seguinte, 20 representa 3 dessas partes. Vamos colocar um número aqui. Eu vou alterar aqui. Não esquenta não, sem problema, tá? Só para facilitar os cálculos, que a tua compreensão fica bem melhor. Eu vou colocar 15, tá? Eu vou colocar 15. Então, 15 representará 3 das 4 partes. Isso significa que o meu 15 ele está dividido aqui, ó, nessas 3 partes. Ou seja, ele está dividido em pedaços, digamos assim, de 5. 5, 10, 15. Portanto, o meu inteiro é 20. Isso. Meu inteiro é 20, porque eu vou completar a parte que falta. Beleza? Então, esse é o exercício, aí o nosso exercício 5, ok? Beleza. Aliás, o exercício 4, perdão. Exercício 4, tá?
tá? No exercício 5, bom, o exercício 5 segue a mesma linha, tá? 5 sextos de alguma coisa é 350, tá? Então, 5 sextos de alguma coisa é 350. Deixa eu ver se eu consigo exemplificar aqui. Eu vou dizer aqui que 3 quartos de alguma coisa, 3 quartos de alguma coisa é 75. E eu quero saber o que é essa coisa, tá? Então, novamente, olha só. 3 quartos de alguma coisa é igual a 75. 3 quartos significa que o meu inteiro está sendo dividido em 4 partes. E eu tenho 3 dessas 4 partes. E ele é o quê? 75. Ele está aqui, ó, dividido em 3 partes iguais. Estamos falando de fração. Então, eu vou dividir o 75 nessas 3 partes iguais e eu vou descobrir que eu tenho 25 em cada uma delas. O que significa que o meu todo tem 25 mais 25, 50, mais 25, 75, com mais 25, 100. O meu todo é 100. Beleza, fechou. É isso. Tá bom. Bom, no próximo exercício que temos aqui, qual que eu vou considerar o próximo aqui? Exercício 5, o 6. O 6. 6 é converter número decimal em fração. Olha só. Converter número decimal em fração. Se eu tenho aqui, por exemplo, 0,7, então, transformado em fração, eu tenho 7 sobre 10. Uma casa depois da vírgula, divido por 10. Não, eu tenho 0,78. 0,78, eu tenho 2 casas depois da vírgula. Então, eu tenho, na verdade, o 78 dividido por 100. Nessa proposta de exercício, basicamente é assim que você vai fazer. Não tem problema nenhum, tá ok? E aqui diz o seguinte, para você simplificar a fração quando possível. Simplificar quando possível. Então, vamos apagar aqui. Simplificar quando possível. Então, como é que eu vou fazer a simplificação de fração? Por exemplo, se eu tiver a fração 4 sextos, ela é passível de simplificação? Porque nesse caso aqui, ó, eu posso encontrar, esse é o objetivo, tá? Encontrar um número que seja o divisor de ambos ao mesmo tempo. Como eles dois são pares, eu posso dividir por 2, tá? 4 dividido por 2 dá 2, e 6 dividido por 2 dá 3. Se eu tivesse aqui 3 nonos, eu encontro algum número que possa ser divisor de ambos ao mesmo tempo? Sim, por exemplo, o 3. O 3, né? E aí eu dividindo aqui, eu tenho 1, e dividindo 9 por 3, eu tenho 3. Certo? É isso. Simplificação de fração, tá? É simples assim. O que temos aqui agora? Frações equivalentes, simples também, tá? Na verdade, quando a gente faz a simplificação de fração, a gente já obtém frações equivalentes, né? Por exemplo, a fração equivalente a 1/3 é a fração 2 sextos. Percebe que eu multipliquei pelo mesmo fator tanto em cima quanto embaixo, tá? A fração equivalente a 3 quartos pode ser, por exemplo, a fração 9 sobre 12. O fator que eu usei aqui foi o 3. Eu multipliquei por 3 esse cara aqui e multipliquei por 3 esse cara. Então, assim como eu posso dizer que essa fração é equivalente a essa, eu posso dizer que essa fração é equivalente a essa. Daqui para cá eu tive um aumento e daqui para cá eu tive uma redução, porém mantendo a proporção. Isso são frações equivalentes. Perfeito? Frações equivalentes, então, no exercício 7, depois nós temos aí o exercício 8, tá? Pede uma coisa simples, o exercício 9, simplificação, exercício 10 também, então é isso, fechou. Ficamos por aqui, tá feito. Com isso você vai conseguir resolver essa lista de exercícios, acredito eu.